Bora lá, sem enrolação. Quantas vezes a gente chega e fala, não faça dieta doida, cuidado com esses exercícios, procura um profissional, procura um nutricionista, procura um personal. E aí vocês chegam e falam assim, mas eu já fiz, ou então a minha amiga fez e ela perdeu 5, 10 quilos em uma semana. E aí eu te pergunto, ela perdeu 5, 10 quilos ou ela emagreceu 5, 10 quilos? Lembra da nossa conversa? Eu já falei isso daqui inúmeras vezes. Perder peso é uma coisa, emagrecer é totalmente diferente. Mas a gente não vai entrar nesse ponto hoje, tá? Por que que a gente perde tanto peso assim quando começa a fazer uma dieta? Principalmente quando é uma dieta extremamente restrita. Simples. A alimentação ela vai influenciar diretamente na nossa insulina. Ou seja, quando a gente entra em restrição, a nossa insulina ela diminui, consequentemente diminui o nosso sódio e consequentemente diminui o líquido presente no nosso corpo. Então você perde muito peso porque você elimina muita água. Sim, a água é um elemento muito denso, ele pesa. Então a gente perde bastante peso, mas de líquido. Lembrando que de 75% a 80% do nosso músculo é composto por água. Então, conforme você vai fazendo essa dieta, você vai perdendo mais peso. Ilusoriamente, você vai tendo a sensação de estar mais seco. Porém, na verdade, é uma coisa bem ilusória. Você só está perdendo líquido. Às vezes, desse peso todo que você perdeu, 5, 10 quilos, você perdeu minimamente gordura. Às vezes, desses 5, 10 quilos, você perdeu 500 gramas ou então 1 quilo de gordura. Por isso que a gente fala, para não fazer esse tipo de estratégia, de dieta. Mas é só isso? Não é só isso. O problema é muito mais sério. Não é só uma questão de você emagrecer ou não. São danos reais que são causados no seu metabolismo. São danos crônicos que futuramente você vai ser cobrado por isso. Sendo que isso influencia muito no quesito constância. Por quê? Nas 3 primeiras semanas é o período que a dieta ela funciona muito bem, porque como eu já falei, a gente está perdendo muita água. Então na primeira semana você perde muito peso, na segunda mais ou menos, na terceira já está difícil, o negócio já não está mais indo como você gostaria. E aí normalmente o que as pessoas pensam? Bom, a dieta não está dando certo, não está funcionando, não tenho por que eu continuar, vou parar. Volta a ter uma ingestão calórica normal. E aí, onde acontece o efeito rebote, o efeito sanfona que a gente fala, né? Que é quando a pessoa emagrece e ela engorda. E normalmente ela não engorda o que ela perdeu, ela engorda mais do que ela perdeu. Então, se ela perdeu 5, ela volta a engordar 7. E aí ela volta para uma outra dieta restrita. Ela perde o peso por um período, a dieta para de funcionar e ela fica nesse ciclo vicioso. Sendo que há uma questão muito séria por trás disso tudo. Então, fica atento agora. Na nossa tireoide são produzidos T3 e T4, que são hormônios responsáveis pelo nosso metabolismo. O T3 livre, ele é responsável por acelerar o nosso metabolismo. Já o T3 reverso, ele é como se fosse um freio do nosso metabolismo. Então, toda vez que a gente entra em déficit calórico, vai ter alteração nesses hormônios. Como proteção do corpo, porque o nosso corpo ele não entende que a gente está deixando de se alimentar por vontade própria. Ele entende isso como um alerta de que tem algo errado e que, por mecanismo de defesa, ele vai fazer o quê? Esse T3 livre que acelera o metabolismo, ele vai diminuir e o T3 reverso, que é o nosso freio, ele aumenta, que é justamente para poupar o nosso organismo, porque o corpo entende que está tendo algum problema e que se ele sair gastando a energia que a gente tem, a gente pode morrer. Então, como defesa, vai ter essa alteração. Mas aí a gente pensa, então para a gente voltar ao nível fisiológico normal do T3 reverso e do T3 livre, é só a gente voltar a fazer a ingestão das calorias, se alimentar normalmente, certo? Errado. Esse que é o problema. Quando a gente volta a ingerir as calorias, né? Quando a gente volta a uma alimentação normal, o nosso T3 reverso, que é o freio, ele volta ao normal. Mas o T3 livre, que é o nosso acelerador do metabolismo, ele não volta. Então, cada vez que você entra nesse ciclo de uma
déficit calórico. O seu T3 livre ele sempre vai baixando, o seu metabolismo ele sempre vai ficando mais lento. É por isso que fica cada vez mais difícil de emagrecer e a gente passa a ter uma facilidade maior de engordar. Sem contar que a longo prazo isso vai gerar danos no nosso metabolismo, sendo que são danos crônicos que vão influenciar na nossa parte óssea, muscular, hormonal, entre outros, gerando problemas sérios na nossa saúde. E aí, a importância de se praticar exercício físico. Quando a gente tem a prática do exercício físico, a gente tem a liberação de catecolaminas. As principais são dopamina, adrenalina e noradrenalina. Em algum momento da sua vida você já deve ter escutado sobre isso, certo? Guarda então aí na sua cabeça a noradrenalina. Lembra lá no começo que eu falei que a nossa tireoide ela produz T3 e T4? Então, a T4 ela é produzida em maior quantidade no nosso organismo, porém a que mais é utilizada é a T3. Então há uma conversão da T4 em T3 por uma enzima, na verdade por várias enzimas, e tem uma que tem um trabalho especial que é D2. Essa enzima D2 ela é sensível à noradrenalina, ou seja, quando a gente pratica o exercício físico, a gente tem a liberação de noradrenalina, que ativa a enzima D2, que vai converter T4 em T3 livre, aumentando o nosso nível de T3 livre, que é o acelerador do nosso metabolismo. Ou seja, quando a gente está em restrição calórica, porém praticando também atividade física, a gente consegue fazer com que o nosso metabolismo ele funcione de uma forma mais harmônica, entendeu? Não gerando danos para a gente. Por isso, então, a importância de você ter uma alimentação saudável e ter a prática de um exercício físico. Então, você consegue entender como o processo de emagrecimento ele é complexo, que não é uma fórmula já pronta que você distribui para qualquer pessoa e funciona, pronto e acabou. É algo muito mais profundo. Existe também a individualidade de cada pessoa vai funcionar com determinada estratégia e é por isso que a gente vive batendo na mesma tecla de falar, procura um profissional, procura um nutricionista, porque o cara, um bom profissional, ele não vai chegar e te botar em um déficit calórico muito louco na primeira alimentação, na sua primeira dieta. Ele vai fazer algo gradativo para não ferrar o teu metabolismo e também para não ferrar aqui, ó, meu amor. Porque se você não está bem aqui, você não vai conseguir ter a constância na sua alimentação. A importância de você procurar um profissional de educação física para planejar a sua estratégia de treino, porque normalmente quem quer emagrecer faz o quê? Vai lá, vai fazer não sei quantas horas de aeróbio, faz 1, 2 horas de corrida. Quem disse que o aeróbio é o melhor para você emagrecer? Quem disse que a corrida é mais seguro para você fazer? Então, busquem profissionais. Às vezes, claro que cada caso é um caso, eu sei muito bem disso, mas o que eu mais vejo é a gente gastando uma grana em suplementação desnecessária, numa alimentação muito doida, porque viu não sei quem que come tilápia, salmão, não sei quantas vezes. E aí você vai lá num nutricionista, o cara vai te economizar, vai te passar uma coisa simples para você seguir. Tu vai pegar a orientação de um profissional de educação física, você vai ter um planejamento de treino correto para o teu objetivo e não as doideiras de pirueta, ficar de cabeça para baixo igual a gente vê na internet. E assim, galera, para finalizar, uma dica. A gente está no período onde a gente tem a facilidade da internet, onde a gente tem informação assim, a rodo, mas a gente tem que saber selecionar essas informações. Existem as informações que são muito boas e aquelas que não são boas. A gente tem que selecionar quem a gente acompanha, de quem a gente pega dica. Eu às vezes vejo que as pessoas preferem pegar dica de uma pessoa que não tem nenhuma formação na área do que pegar de um profissional, que às vezes está dando ali informação de graça no perfil dele. Cuidado, não tenho nada contra para quem divulga suas dicas de treino, alimentação, show de bola. Mas cuidado, sabe por quê? Você acha mesmo que a menina lá do Instagram, de não sei qual, ela ficou com o corpo que ela está por causa das diquinhas que ela deu? Ou ela tem um acompanhamento de um nutricionista? Ela tem um personal? Ela normalmente tem um endócrino? Ela tem uma equipe de estética? Ou você acha que é só as diquinhas que ela deu?
Então, cuidado com o que você segue, cuidado com o que você consome. Sabe, eu não estou falando isso para que você, a partir de hoje, passe a entrar em sites de artigos científicos para ver qual tem sido o tema estudado, o que está sendo divulgado. Não estou falando isso. Mas a gente tem tanto profissional bom aí disponibilizando informação. Então, cuidado. E quando a gente fala isso, é na verdade para benefício de vocês, ok? Porque quanto mais você persiste num erro, mais difícil se torna para corrigir. Mais difícil fica de você conquistar o que você realmente quer, mais difícil fica o seu progresso. E para fechar, uma vez eu li aqui no Instagram, não lembro o perfil de quem foi, mas era um post que dizia a seguinte coisa: as pessoas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas. E é uma verdade, infelizmente. As pessoas elas querem o resultado, mas elas não querem o processo para se ter aquele resultado. E é por isso que a gente vê tantos produtos incríveis sendo vendidos, seja gel, seja cinta, seja sei lá o que, um termogênico poderoso, incrível. É por isso que a gente vê tantos programas de emagrecimento que prometem perder 10, 15 quilos em um mês praticando somente 10, 15 minutinhos de exercício. E infelizmente as pessoas investem nisso. Infelizmente essas pessoas passam a ter muito mais credibilidade do que quando um profissional chega e fala assim: não é desse jeito, não funciona assim, não é fácil, não é rápido, mas tem solução. As pessoas não querem, né? Infelizmente. Então, é até um apontamento para você pegar para a tua vida e ver o que realmente você quer, para ver em que ponto que você está. Você quer realmente chegar na sua conquista ou você simplesmente quer o resultado e dane-se como vai ser, tá bom? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas informações. Eu sei que não é algo tão fácil assim, infelizmente, bioquímica, fisiologia, não é uma parada muito fácil, mas ela é precisa, ok? Então eu espero que de alguma maneira eu tenha conseguido ajudar você a entender um pouquinho e tirar esse desespero que às vezes a gente fica, porque parece que às vezes é só difícil pra gente, né? Parece que é só a gente que não consegue emagrecer, mas não, é difícil, ok? Então, um grande beijo e até mais.